versículo de número 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo saiu das águas, viu do céu abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouviu uma voz do céu que lhe dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito Santo impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás e vivente entre as feras, e os anjos o serviram. Bate uma salva de palmas para o Senhor nesta noite. Maravilhoso, exaltado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, meu querido, nós vamos falar em Marcos capítulo 1, versículo 9, aonde vem dizendo um pouco da trajetória do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele andava no seu ministério, andava operando milagres, andava operando prodígios, fazendo sinais, né? A palavra de Deus vem dizendo que naquela época Jesus, ele foi conduzido, foi batizado. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já posso contemplar aquele rio maravilhoso naquele lugar, né? João Batista batizando, tanta gente entrando e saindo naquele rio Jordão, naquele rio que o Senhor foi batizado. Tanta gente chegando para tomar banho, talvez lavar uma louça, talvez pegar um escancarro, né, cantaro de água. Mas o João Batista estava naquele lugar apregoando o arrependimento, e ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, eis que é chegada a hora, né, apregoando sobre o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista também relatou em alguns dos seus versículos e disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que batiza com Espírito. o Espírito Santo e com fogo. Bota uma salva de palmas e adora o Senhor Jesus nesta noite. Maravilhoso, exaltado e poderoso é o Senhor. Então Jesus, ele foi batizado naquele rio por João Batista. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele precisava ser batizado? Não. Ele precisava ter descido as águas naquele momento? Não. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha pecado, ele não pecava, ele nasceu em santidade, homem santo, ele nasceu com o propósito de uma promessa, a promessa, né, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, apregoando a salvação, apregoando a liberdade aos cativos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta noite. Então Jesus, ele foi batizado nas águas por João Batista. Glória a Deus. Alguém sabe o propósito disso tudo? Diga não. Não. Diga mais alto, diga não. Não. O propósito disso foi que Jesus, ele está nos dando exemplo neste momento. Ele está nos dando exemplo sobre o batismo, porque Jesus, ele foi batizado, depois ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo, conduzido pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Então é o exemplo que Deus, ele nos dá, que nós não só temos que buscar o Espírito Santo, mas também nós temos que buscar o batismo das nossas almas. É muito importante você ser batizado nas águas, para que lá na frente você venha ser levantado no seu ministério, para que as coisas venham dar certo, para que você venha realmente reviver como nova criatura. O que eu entendo, o que a palavra revela neste momento, que aquele momento que Jesus, ele foi batizado, encerrou uma jornada e começou
Jesus. O que significa? Ele encerrou um processo e ele começou outro processo. Diga processo. Processo. Mas sabe o que acontece na nossa vida? É que tem gente que quer encerrar o processo sozinho. Tem gente que não quer passar pelo processo. Porque o processo é no processo que nós vamos aprender. É no processo que cada cair vamos levantar. É no processo onde você vai chorar, onde vai doer. É no processo onde Deus vai tirar algo de você. É no processo que você vai passar. Mas muitos por aí, quando está passando o processo de Deus, iniciando um processo ou acabando um processo, diz: já chega, acabou, eu vou parar aqui e já vou desistir para outro caminho, eu já vou passar para outra banda, eu já vou, daqui eu vou para outra igreja, daqui eu vou para outro lugar, porque tá bom, eu já passei muita coisa, mas você está no processo. E é no processo que Jesus também passou. Jesus passou por todo o processo. Ele não iniciou o ministério antes de ser batizado. Ele não fez milagres até os seus 30 anos. O Senhor, ele teve que passar pelo processo de Deus para ele se preparar para morrer na cruz do Calvário. Qual foi o processo? Deixando sinais, exemplos, prodígios. Hoje, se nós estamos aqui seguindo a lei do Espírito Santo, foi porque Jesus, naquele tempo, ele passou por um processo. Bota uma salva de palmas para o Senhor. Interessante que até agora estava meio enrolado com essa palavra. É a prova de que nós não sabemos e nem temos nada, mas ele diz que nós somos conduzidos pelo seu Espírito Santo, e se nós somos conduzidos, é ele que fala com a nossa boca. A sua boca é de Jesus. Vai depender, né? Porque tem boca que é de Jesus e que é sua, mas que você empresta a sua língua, empresta a sua boca para Satanás brincar e gaiofar de você. Como? Quando você começa a falar palavras ilícitas, imorais, também palavrão, você está emprestando a sua língua rapidinho ali, né? Ainda que você peça perdão, mas é dessa maneira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele passou pelo processo na terra. Ele já não chegou, já foi logo metendo a mão, né? Ele já não foi logo dando exemplo, já foi logo falando, sabendo? Não, ele esperou cada momento, Jesus esperou cada processo, Jesus esperou cada circunstância, Jesus esperou cada situação. Então eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está abrandando nesse lugar. Espera o processo de Deus, espera o processo terminar, espera o processo iniciar, porque vivo ou morto, mas você vai chegar lá na morada do céu. Bate palma para o Senhor nesta noite, porque Jesus merece. Este processo que você está vivendo é duas coisas. Para mim, né? No meu entender. Esse processo que você está passando é para que você venha herdar a promessa e ir morar no céu. Esses dois objetivos. Por quê? Porque Jesus herdou a promessa e foi morar no céu. No céu. Então cada processo, cada situação que nós passamos é um processo para que a promessa venha se cumprir e a gente venha morar no céu. Não tem nada mais importante do que nós sabermos
sabermos disso nesta noite. Não tem nada melhor, né, do que você sair daqui com esta palavra. Suporte esse processo. Suporte essa situação. Porque Jesus suportou a cada processo. Olha só. Eles não poderiam ter matado Jesus rapidamente com um punhal. Eles não poderiam, sei lá, ter passado com um carro em cima de Jesus. Eles não poderiam ter dado um tiro no coração, na cabeça. Sim. Mas veio um processo de levar Jesus carregando aquela cruz do seu lado direito, para que hoje nós vamos ter até nisso o exemplo que nós precisamos levar a nossa cruz. Jesus deixou o exemplo passando nos processos. Nós vamos caminhando. Jesus vai caminhando com aquela coroa. Precisava coroa de espinho? Precisava ele ser pregado naquela cruz? Não. Mas ele teve que passar por todo esse trajeto, por todo esse processo. Cada etapa da vida dele é um processo. Cada etapa da nossa vida, da mesma maneira, é um processo. Nós não podemos querer ser melhor do que Deus e pular a fase do processo. Não comeram feijão. A fase do processo. Como é que você quer pular a fase do processo? É no processo que Jesus deu exemplo para todo mundo. Foi no processo que Jesus ele capacitou nós para estarmos aqui pregando o evangelho, libertando os cativos. No processo, Jesus nos ensinou a expulsar os demônios, a curar os enfermos. E no processo, Jesus nos ensinou a ser fortes, valentes e corajosos e não desistir e nem olhar para trás. Então, o que nós temos que fazer nós temos que fazer nesta noite, não só nessa noite, mas todos os dias, é suportar esse processo, é suportar essa fase, porque nessa fase você estava lá mais tarde, você vai dar exemplo para alguém. Lá mais tarde você vai ter algo para você ministrar, adquirir. Mais tarde você vai ser valente, porque é isso que Jesus ele nos ensina. Sofrendo aflições. Jesus falou e sofreu tantas aflições. Ele envergonhava Jesus. Não somente isso, mas eles praguejavam. A todo momento eles rodeavam Jesus, tentando pegar uma falha de Jesus. Da mesma maneira nós aqui também vivemos. Por quê? Porque Jesus falou: pelo amor de mim vós sereis perseguidos. Glória a Deus, aleluia. Então é normal esse processo difícil, essa situação difícil. É normal tudo isso que nós estamos passando. É o processo de Deus, a qual nós não podemos correr para a direita nem para a esquerda. Mas o processo de Deus, nós temos que se manter firme. Aleluia. Ah, minha irmã, eu quebrei a perna, meu filho está nas drogas. É um processo de Deus. De Deus. Aleluia. Queira o diabo ou não queira, é um processo de Deus para a nossa vida, né? Você vê que Jesus vai encerrar uma etapa e vai começar outra etapa no versículo de número 10. E logo saiu das águas. Ali já foi outra coisa. Quando ele sai daquelas águas, preste atenção nisso nesta noite. Jesus também vai adquirir uma identidade. Qual é a sua identidade de hoje? Eu vou dizer de mim, né? Eu, Samara, esposa do Jaime Pereira, mãe do Arthur Jasso,
presidente da Igreja Santidade, ao Senhor Jesus, do Ministério A Porta da Fé, filha do Paulo Sérgio Ibiapim da Silva. Essa é a minha identidade. Mas quando nós somos batizados nas águas e conduzidos por Deus e cheios do Espírito Santo, nós adquirimos outra identidade. Qual é essa identidade? É de filho de Deus. Filho de Deus. As pessoas vão ter que reconhecer você como filho de Deus. As pessoas vão ter que ver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você mesmo tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Bendito seja o Senhor do céu e da terra. Porque quando Jesus saiu da água, versículo 11, ele ouviu uma voz do céu que ele dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Bata uma salva de palmas, porque Jesus merece. Ele ouviu isso antes? Não. Ele ouviu isso na hora do batismo. Então, além de um processo sendo encerrado e outro processo sendo iniciado, ele também adquiriu uma identidade de filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem a presença do Espírito Santo, porque aquela pomba repousou como o Espírito Santo sobre Jesus. Quando aquela pomba repousou sobre ele, o Espírito Santo de Deus, o céu se abriu e do céu ouvia-se uma voz que lhe dizia: Tu és o meu filho amado e hoje te gerei. Isso significa, meus irmãos, que nós temos outra identidade. Quando você já aceita Jesus, é batizado, passa pelo quê? Pelo processo. Significa nesta noite que Deus está revelando que você não passa a ser mais qualquer uma pessoa, mas você passa a ser filho de Deus, com a identidade de filho de Deus. Você passa a ter o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Então é melhor que você passe por todo o processo com Deus do que sem Deus. É melhor que você suporte cada coisa, circunstância, situação. Mas você vê uma coisa neste momento, que quando ele foi conduzido àquele deserto, o Espírito Santo repousou. Jesus foi conduzido ao deserto para ali ele ser tentado. Outro processo, saiu do processo do batismo, vai passar a outro processo, a ser pior. Por quê? Porque ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Olha só o processo. Passou lá 40 dias, 40 noites, não comeu nada, foi tentado pelo diabo dos infernos. O diabo vinha, e ele oferecia-lhe pão. Jesus dizia: nem só de pão viverá o homem, irmão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que é este livro sagrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí lá vem o demônio, levanta Jesus também ao monte. Olha só, se tu me adorares, tudo isso eu te dou. Aí Jesus diz: Satanás, a palavra de Deus diz: adorai somente ao Senhor teu Deus. E o diabo está furioso por esta palavra. Bate palma nesta noite. Oh meu Pai, tu és maravilhoso, eu te amo, Jesus. É dessa maneira. Você vê que quando a palavra vem, ela vem como um martelo que esvoaça a penha. Mas sabe o que acontece? Tem gente que no meio do processo se humilha. No meio do processo que você está passando, a pessoa não reconhece que Deus é na sua vida. No meio do processo que nós passamos, nós não temos olhos para enxergar o tanto que Deus já fez por nós. No processo que nós vivemos,
nós não temos capacidade, né, para ver o agir de Deus na nossa vida. Nós só queremos sair daquele processo, né? Nós só queremos passar pelaquela fase ruim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus saiu, escutou aquela voz, foi conduzido pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto. Olha só, quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue resistir à afronta, você consegue resistir às tentações do diabo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, o mal não prevalece, porque vem falando que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, meu irmão, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, adora ao Senhor, porque Jesus merece. Bata uma salva de palma, glorifica o nome de Deus. Sabe por quê? Pode estar ruim como for, pode estar passando luta, tempestade, dificuldade, doença, mas você está no processo de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem coisa melhor do que isso? Não. Glória a Deus por essa palavra. Então, vem aqui. Tu és meu filho amado, de quem me compras maravilha. Outra coisa que nós vamos voltar aqui. Obrigado, Jesus, por me lembrar. Jesus ouviu a voz do céu, que lhe dizia: tu és o meu filho amado. Mas a palavra de Deus diz que ele ouviu. Olha só. Então nós também temos que dar ouvido à voz de Deus, ouvido à palavra do Senhor. Deus já falou com você alguma vez? Sabe por quê? Porque o povo acha que Deus vai descer do céu, vai falar cara a cara. O povo acha que Deus não falou, mas todos os dias Deus fala com você. Todos os dias Deus fala através da boca do irmão que dá um conselho. Deus fala através da boca da sua mãe, do seu pai. Deus fala com você através desse livro sagrado. É por isso que nós temos que estar sensível à voz de Deus, porque muitas das vezes Deus fala e nós não acreditamos que Deus está falando comigo. Ah, Deus não é comigo, Deus não está falando comigo. Mas Jesus foi vencedor, porque a todo momento ele escutava a voz de Deus. E você vai nessa noite, você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com você, é um sonho. Muitas das vezes a gente não dá crédito. Deus fala com a gente através do pastor, da sua palavra, de uma missionária. Deus fala conosco de várias formas, mas o problema é que os corações estão endurecidos e os ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Então nesta noite você tem que ser sensível à voz de Deus. Nesta noite você tem que dar mais ouvido à palavra do Senhor, porque o alimento, como diz, não seja só ouvinte, mas cumpridores da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa maneira, irmão, que nós estamos vivendo, né? Então fique com essa palavra no seu coração, escute, seja sensível. Você, quando é sensível, você vai entender o que Deus quer de você. Antes mesmo de Deus falar, você já vai saber o que Deus quer de você, porque você vai estar ligado, sensível à voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E logo o Espírito Santo conduziu ao deserto. Não tinha nada no deserto. Então, se hoje Jesus fosse conduzir você no deserto do Saara, sem água e sem comida e sem chuva, você suportaria? Não. Então não há luta maior do que esta que Jesus passou por nós.
Mas no versículo de Mateus vem dizendo assim, o Senhor falou em um versículo 5:48, ou mais para lá, 35. Jesus falou: seja como o meu Pai que está no céu. Olha só. Seja-vos perfeito, como meu Pai que está no céu é perfeito. É isso que Deus quer. Que cada dia mais nós devemos ser perfeitos na presença do Senhor e cheios do Espírito Santo. É só isso que Deus Ele quer para nós, o melhor, para que nós devemos passar esse processo. Glória a Deus. Então Jesus foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, passou outro processo, outras aflições, outros problemas, mas depois Jesus saiu do deserto, passou a levantar o seu ministério. Naquele momento que Jesus estava sendo tentado, você acha Aleluia. que se fosse nós não aceitávamos aquele pão? E nós não trocaria qualquer coisa para reinar? Não é verdade? Então é dessa maneira que nós estamos passando e vivendo hoje. Já quase encerrando, já deu horário. Então é isso, né? Você vê que Jesus suportou a tentação para dar exemplo. Jesus falou: se lhe baterem numa face, dê a outra para que bata. Suportou as aflições, né? Não xingou ninguém na cruz do Calvário. Passou pelo processo de bico fechado. Mas ele conseguiu chegar no final, não conseguiu? Morreu. Se cumpriu a promessa que disse Isaías, que a virgem ia conceber um filho. E a Maria também, que manda leite e mel, falou que ia comer, né, o mel. Se cumpriu a profecia. Jesus morreu para salvar a nação, um povo que nem quis ele, nem abraçou a causa, mas um povo que condenou Jesus, mas nós abraçamos ele. Bata palma, porque Jesus merece. Olha só. Então Jesus passou por tudo isso para me dar exemplo e dar exemplo para você nesta noite. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ser conduzido no deserto, aonde você vai passar aflições, mas é nessas aflições que depois que terminar o processo do deserto, o processo da tentação, o processo da situação, o processo do choro, o processo da dor, é aí que Deus vai levantar o ministério. Recebe, porque eu profetizo neste lugar, Senhor. Eu profetizo na minha vida, na vida dos meus irmãos, que depois desse deserto haverá um lindo ministério sendo levantado, porque foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do deserto, meu amigo, Jesus não parou. Depois do deserto, ele não freou. Depois do deserto, ele só venceu. Depois do deserto, ele só deu exemplo. Depois do deserto, ele operou milagres, ressuscitou Lázaro, curou cego, aleijado, manco, deixou exemplo aonde ele ia. Jesus deixou poder, Jesus deixou glória e honra, Jesus foi transformação na terra. Então passa pelo processo sorrindo, passa pelo processo adorando, passa pelo processo feliz, porque depois do processo que vem a glória do Senhor raiando. Para uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu, dê glória a Deus e bateu essa palma. Então vamos encerrar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Glória a Deus.